Quantas vezes você já teve um setup perfeito na sua frente, todos os sinais alinhados, aquela configuração que você treinou 1000 vezes, e na hora você simplesmente não executou? Ou pior, executou de um jeito completamente diferente do planejado. Entrou com o dobro do tamanho, moveu o stop, saiu antes da hora por medo? E aí você fecha a plataforma, olha para o monitor desligando e pensa consigo mesmo: cara, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Por que eu não fiz? Essa é a verdade mais dolorosa do mercado financeiro. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não é sobre estratégia. Não é sobre indicador novo. Não é sobre achar o setup mágico que vai mudar tudo. É sobre você. É sobre o que acontece dentro da sua cabeça entre o momento em que você vê a oportunidade e o momento em que você aperta o botão. Porque a real é essa. A maioria dos traders não perde dinheiro por falta de conhecimento técnico. Eles perdem dinheiro porque não conseguem executar o que sabem. E isso, meu amigo, é um problema completamente diferente. O maior inimigo mora dentro de você. Deixa eu te contar uma história rápida. Tem um cara que eu conheci há uns anos. Trader com experiência. Estudava pra caramba. Análise técnica na ponta da língua. Entendia de price action, volume, estrutura de mercado, tudo. Ele chegou a desenvolver uma estratégia bacana, com bom índice de acerto, tudo certinho no papel. Só que ele não conseguia operar. Ou melhor, ele até conseguia, mas sempre do jeito errado. Entrava fora do momento, antecipava a entrada, saía antes do alvo, segurava prejuízo além do stop. E o pior, ele sabia disso. Toda noite ele revisava os trades e pensava: por que eu fiz isso de novo? Sabe o que estava acontecendo? Ele estava tecnicamente preparado, mas emocionalmente destruído. A vida pessoal dele era um caos, relacionamento conturbado, conta no vermelho, dormindo mal, comendo mal, zero rotina. E ele achava que quando sentasse na frente da tela, tudo isso ia magicamente desaparecer. Não desaparece. Você não deixa seus problemas na porta quando entra no mercado. Você leva tudo com você. A ansiedade, o medo, a raiva, a insegurança. E cada um desses sentimentos vai se manifestar nas suas decisões. Cada um deles vai sabotar a sua execução. A ilusão dos resultados rápidos. Vamos falar sobre uma das maiores mentiras do mercado financeiro. Aquela história de que você pode começar com R$ 1.000 e em 6 meses estar vivendo de trade, ganhando 10, 20, 30 mil por mês. Aquela promessa de liberdade financeira rápida. De largar o emprego. De viajar o mundo com um notebook debaixo do braço. É mentira. É uma mentira cruel que atrai milhares de pessoas e destrói a maioria delas. Por quê? Porque cria uma expectativa completamente irreal. Você entra no mercado achando que vai ter resultados lineares, que todo mês vai ser positivo, que vai acertar a maioria dos trades, que vai crescer a conta de forma consistente e rápida. E aí vem a primeira semana de perdas. E você pensa: tudo bem, semana que vem eu recupero. Vem a segunda semana de perdas. E você começa a ficar nervoso. Vem o primeiro mês negativo. E você entra em desespero. Porque ninguém te contou que drawdown é normal. Ninguém te contou que até os melhores traders do mundo passam meses seguidos sem ganhar dinheiro. Ninguém te contou que você vai errar mais do que acertar durante muito tempo até começar a entender o ritmo do mercado. E quando a realidade bate, você tem duas escolhas. Ou você abandona, ou você muda completamente a sua mentalidade. Disciplina. Não é o que você pensa. Todo mundo fala de disciplina. Todo trader que você pergunta vai dizer: ah, a disciplina é fundamental. Você precisa ter disciplina. E você concorda, balança a cabeça e continua fazendo tudo errado. Sabe por quê? Porque ninguém explica o que disciplina realmente significa nesse contexto. Disciplina não é acordar cedo. Não é só seguir o plano de trade. Não é só ter uma planilha bonitinha com todas as operações anotadas. Disciplina é fazer a coisa certa quando você não está com vontade. Disciplina é seguir o processo quando você está perdendo. Disciplina
é não operar quando o setup não está perfeito, mesmo morrendo de vontade de entrar. Disciplina é aceitar o pequeno lucro quando o preço atinge o alvo, mesmo achando que pode subir mais. Disciplina é chata. Disciplina é repetitiva. Disciplina é você fazendo a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, sem emoção, sem euforia, sem desespero. É você se tornando um robô na execução, mas mantendo a mente humana na análise. E deixa eu ser bem direto com você. Se você não tem disciplina na vida pessoal, você não vai ter disciplina no trade. Se você não consegue manter uma rotina básica, se não consegue cumprir compromissos consigo mesmo, se sempre arruma desculpa para não fazer o que precisa ser feito, o mercado vai te massacrar. Sabe qual é o maior erro que eu vejo traders cometendo? Eles acham que o problema está na tela. Acham que precisam de mais indicadores, de mais informação, de mais gráficos, de mais análise. Mas o problema não está na tela. O problema está na cadeira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar no que você estava sentindo antes de fazer aquele trade ruim? Não durante. Não depois. Mas antes. Você estava ansioso? Estava entediado? Estava querendo recuperar a perda anterior? Estava querendo provar alguma coisa? Porque a maioria dos trades ruins não acontece por erro de análise. Eles acontecem por erro emocional. Você entra no trade pelo motivo errado. Você está tentando compensar algo. Você está tentando aliviar uma tensão interna. E o mercado não é terapia. O mercado não está aí para resolver seus problemas emocionais. Quando você usa o mercado dessa forma, você sempre perde. Então, antes de abrir a plataforma, você precisa se perguntar: como eu estou hoje? O que eu estou sentindo? Eu estou em condições de operar? E se a resposta for não, você não opera. Simples assim. Você não opera. Isso é profissionalismo. Isso é maturidade. Isso é o que separa o trader consistente do apostador compulsivo. A verdade sobre drawdown. Vamos falar com todas as letras sobre drawdown, porque esse é o terror de todo trader, principalmente dos iniciantes. Drawdown é a queda do seu capital a partir do pico. É quando você tinha 10 mil na conta, caiu para 8 mil, e agora está com 20% de drawdown. E é horrível. É psicologicamente destruidor. Mas aqui está a verdade. Drawdown não é um problema. Drawdown é uma característica do mercado. Até os melhores traders do mundo têm drawdowns. A diferença é que eles sabem lidar com isso. Como? Primeiro, eles têm gestão de risco. Eles nunca arriscam mais do que podem perder. Então, quando vem o drawdown, dói, mas não quebra. Segundo, eles não tentam recuperar rapidamente. Eles mantêm o processo. Mantêm o tamanho das posições. Mantêm a disciplina. E sabe o que acontece? Com o tempo, com consistência, eles saem do drawdown. Não porque tiveram sorte, não porque o mercado mudou, mas porque mantiveram o processo funcionando mesmo quando estava difícil. Essa é a diferença. O trader perdedor aumenta o risco no drawdown, tentando recuperar rápido. O trader vencedor mantém o risco constante e confia no processo. Você é o seu maior ativo. Agora eu quero que você entenda uma coisa que pode mudar completamente a sua trajetória no mercado. Você é o seu maior ativo. Não é a sua estratégia. Não é a sua conta. Não é o seu setup. É você. A sua mente. A sua disciplina. A sua capacidade de controlar as emoções. A sua capacidade de seguir o processo. E como qualquer ativo, você precisa de manutenção. Você precisa de cuidado. Você precisa de investimento. O que isso significa na prática? Significa dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício, ter momentos de lazer, cuidar dos relacionamentos, estar bem mentalmente, porque tudo isso vai refletir na sua operação. Tudo isso vai aparecer na sua execução. Se você está mal na vida, você vai operar mal. Se você está bem na vida, você tem muito mais chance de operar bem. Então, quando você acorda no meio da noite pensando em trade, quando não consegue aproveitar um almoço com a família porque está preocupado com o mercado, quando está irritado o tempo todo, quando está ansioso constantemente, pare. Pare
E olhe para você. Você não está cuidando do ativo principal. Você está deixando o seu maior ativo se deteriorar. E isso vai te custar caro. A solidão do trader. Existe um aspecto desse mercado que pouca gente fala, mas que é absolutamente real. A solidão. Você opera sozinho. Você toma decisões sozinho. Você perde sozinho. Você ganha sozinho. E isso vai te afetar de formas que você nem imagina. Porque o ser humano não foi feito para ficar sozinho. A gente precisa de conexão. A gente precisa de conversa. A gente precisa de suporte. E quando você está num período de perdas, quando está em drawdown, quando começa a duvidar de si mesmo, essa solidão pesa muito. Você começa a questionar tudo. Começa a achar que não é bom o suficiente. Começa a achar que nunca vai conseguir. E se você não tiver uma rede de suporte, se não tiver pessoas com quem conversar, se não tiver alguém que entenda o que você está passando, você vai afundar. Então construa conexões. Entre em comunidades. Converse com outros traders. Não para comparar resultados, não para competir, mas para ter suporte. Para lembrar que você não está sozinho. Para lembrar que todo mundo passa por isso. O mercado como espelho. Aqui vai uma verdade que poucos estão prontos para ouvir. O mercado é um espelho. Ele reflete quem você é. Se você é impulsivo na vida, você vai ser impulsivo no trade. Se você é ansioso na vida, você vai ser ansioso no trade. Se você não tem disciplina na vida, você não vai ter disciplina no trade. O mercado não cria defeitos. Ele expõe. Ele amplifica. Ele mostra com crueldade quem você realmente é quando está sob pressão. E isso pode ser devastador, ou pode ser transformador. Porque quando você entende isso, quando você aceita que o problema não é o mercado, não é a estratégia, não é a sorte, mas é você, aí sim você pode começar a mudar de verdade. Você para de procurar o setup perfeito e começa a trabalhar em você. Você para de culpar o mercado e começa a assumir responsabilidade. Você para de ser vítima e começa a ser protagonista. A consistência é entediante. Vou te contar um segredo que ninguém quer admitir. Ser consistente é entediante pra caramba. Não tem emoção, não tem adrenalina, não tem aquele rush de ganhar muito dinheiro de uma vez. É dia após dia fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com o mesmo processo. E a maioria das pessoas não aguenta. Porque a gente foi condicionado a buscar emoção. A gente quer o extraordinário. A gente quer a história para contar. A gente quer o trade épico. Mas o trader que ganha dinheiro de verdade no longo prazo não tem histórias épicas. Ele tem rotina, ele tem processo, ele tem consistência. Ele faz o trade, ganha um pouco, perde um pouco. No final do mês está positivo. No final do ano está positivo. Ano após ano está positivo. Não porque ele tem trades espetaculares, mas porque ele não tem trades desastrosos. Ele não explode a conta. Ele não faz besteira. E isso é entediante. E isso é exatamente o que você precisa buscar. O que fazer agora? Então, depois de tudo isso, você deve estar se perguntando: tá bom, mas o que eu faço agora? O que eu mudo? Por onde eu começo? Começa por você. Começa fora do mercado. Antes de abrir a plataforma amanhã, resolve a sua vida. Organiza a sua rotina. Começa a dormir direito. Começa a comer direito. Começa a se exercitar. Começa a cuidar da sua saúde mental. E dentro do mercado, simplifica. Para de ficar procurando indicador novo, estratégia nova, setup novo. Pega uma estratégia simples que você entende, que faz sentido para você, e repete. 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 Anota tudo. Revisa tudo. Não para encontrar o erro na análise, mas para entender o que você estava sentindo. O que te levou a fazer aquele trade? Por que você saiu antes do alvo? Por que você moveu o stop? E, principalmente, tenha paciência. Você não vai virar um trader consistente em 3 meses. Você não vai virar um trader consistente em 6 meses. Isso leva anos. Anos de trabalho diário, de processo, de repetição. Palavras finais. Eu sei que esse não foi um papo motivacional no sentido tradicional.
Eu não disse que você vai conseguir. Eu não disse que vai ser fácil. Eu não prometi resultado rápido, porque eu respeito você demais para mentir. E a verdade é essa. Esse mercado é difícil. Esse mercado é brutal. Esse mercado vai te testar de formas que você nem imagina. Mas se você estiver disposto a fazer o trabalho real, não só estudar gráfico, mas trabalhar em você, trabalhar na sua mente, trabalhar no seu comportamento, então você tem chance. Não é garantia. Nunca é garantia. Mas é chance. E no final das contas, é tudo o que você pode pedir. Então para de procurar atalho. Para de procurar fórmula mágica. Para de achar que o problema é o mercado. Olha para dentro. Assume a responsabilidade. Faz o trabalho. E talvez, só talvez, daqui a alguns anos você esteja do outro lado. Não rico da noite para o dia. Não dirigindo uma Ferrari. Mas consistente. Profissional. Sobrevivendo e evoluindo nesse mercado. E isso, acredite, vale muito mais do que qualquer promessa vazia que você vê por aí.